agora há bocado estavas deste-me a chave para eu apanhar aqui, não calhou em conversa, mas eu quero voltar lá, que é, de repente, as equipas portuguesas começam a ir lá fora, mas iam só passear. De repente começamos a ter aqui uma coisa mais estruturada, começamos a ver as orgs a formarem equipas, começam a haver outro tipo de torneios, começamos a ter uns só, até terem resultados lá fora que nos orgulharam, principalmente no último ano. Começamos a ter nossos jogadores a ir para o estrangeiro, a ter agora jogadores estrangeiros a fazerem parte das nossas orgs, e nós temos aqui um bolo da scene portuguesa. E neste bocadinho que eu tenho aqui contigo, para ter assim uma avaliação mais tua, aquela pergunta que me surge sempre, e eu como... Imagina, se eu às vezes te fizer alguma pergunta mais estúpida, pá, por favor não leves a mal, não é que eu sou um viewer, mas não sou um entendido. E ter-te aqui é um bocado a cena de aproveitar para tirar essas dúvidas também. Claro. O que é que acontece aqui para de repente os só serem tão diferentes das outras orgs e terem dado aquele passo que os outros não derem e estarem num nível tão diferente? O que é que diferenciou? Isso é sem dúvida uma boa pergunta. Primeiro, eu acho que tínhamos quase que partir isso em vários pedaços, porque não esquecer que os SHO são uma organização para todos os efeitos recente. Certo. Ok? Portanto, as outras orgs que tiveram para trás tiveram um caminho bem diferente. Não, como é que eu ia te explicar isso? Eu acho que a equipa do SHO, primeiro, não esquecer que a equipa do SHO acaba por ser criada depois de eles saírem dos Giants, na altura com o Fox, há aquele todo esse problema. Primeiro grande projeto, não é? Exatamente. É aí que foi. Até aos dias de hoje, há malta que pronto, fica um bocado ofendida comigo quando eu digo isso, mas pronto, epá, eu tenho direito à minha opinião e até prova de contrário. Ainda não me provaram o contrário, que é, eu senti que a equipa dos Giants foi realmente a equipa que mais uniu a comunidade, porque não era vista como uma equipa, mas sim quase como uma seleção. É isso. Eu também senti um bocado isso. E era muito diferente. O SHO não. O SHO já foi. Primeiro porque, como houve essa saída do Fox, indiscutivelmente o porta-estandarte do jogador português lá fora, né? Eu espero estar enganado. Mas eu acho que não vamos ter nenhum jogador português a conseguir sequer chegar perto daquilo que ele fez. Né, porque as presenças em Major, as presenças em fases muito avançadas perto do final de Major, ele ser convidado para dar stand-in naquela que era atualmente a melhor equipa do mundo, né, era quase a mesma coisa do que tu teres agora o Arroz Doce a ser convidado para dar stand-in nos Vitality, por exemplo. Né, sei lá, né, ou jogar ao lado com o Donk. Estamos a ver isso a acontecer. Eu creio que não. Pelo menos no curto prazo não se perspectiva, não é? Era bom que fosse, não é? Era bom que acontecesse, mas... Exatamente, e até porque este ano dá-se também essa segunda tentativa, porque lá fora nós infelizmente nunca fomos muito bem sucedidos. Tirando o Fox, há aquela altura em que o Fox tenta levar o MUT para um projeto internacional, mas não corre nada bem ao MUT. Aliás, não corre bem a ninguém. O projeto depois acabou por não correr nada bem e eles voltaram um bocadinho outra vez à base. E agora este ano temos essa dupla do Jerks e do Arroz Doce, que para mim são indiscutivelmente dos melhores jogadores portugueses, numa organização como o SNIP, que tem fracassado nos últimos anos e que tentam-se agora revitalizar. Portanto, toda a gente tem que dar aquele apoio, mesmo que não tenham gostado, sei lá, pois há o falatório de saíram do SHO, rebentaram o SHO, mas agora como já estão outra vez a ganhar, já não rebentaram o SHO e já... É aquela típica conversa do costume. Exatamente. Tu achas que isto começa tudo com essa parte dos Giants? Os Giants é aquele pontapé de saída de vamos fazer uma seleção, vamos agregar a comunidade, e esse é o grande pontapé de saída para aquilo que temos hoje. Sim, porque na altura, quando eles saem dos Giants, nós temos que ter noção que estamos a falar de uma constelação de estrelas, basicamente portuguesas, que já está num ponto de maturação muito avançado, que já tem muita experiência, já está na cena há muito tempo, que já batalhou lá fora, que já competiu lá fora, e que junta-se, é quase das primeiras vezes em que os melhores jogadores portugueses voltam-se quase a juntar, não é?
no seguimento aos Giants. E na minha opinião a equipa do Shaw era melhor do que a equipa do Giants, né? Em termos gerais e em termos de mentalidade, estavam todos mais para o mesmo, sacrificavam-se mais para treinar. Perdão, isso é questionável, mas é a ideia que eu tenho. Portanto, eles acabam por ser apanhar os jogadores em ponto rebuçado e acabam por chamar muita atenção porque eles começam a criar uma organização do zero. A malta hoje em dia, se calhar, há muita malta que nem sequer já se lembra disso. Aqui isso foi para aí há 5 anos atrás, se não estou em erro, é muito do Shaw, em que eles fazem a equipa do Shaw para ser temporário. Que é, nós vamos competir para sermos aliciados por outras organizações para irmos para lá. Que depois eles até começam a vender camisolas, para angriar um bocado mais de dinheiro e mais não sei o quê, e depois foi passando, começaram a ser bem sucedidos e pronto. O projeto arranca e o resto é história. Exatamente. Portanto, eu acho que o facto de eles terem apanhado os jogadores em ponto de caramelo e ser um quinteto realmente muito bom, acho que acaba por ajudar numa altura onde as condições da internet também já são diferentes. Os jogadores já tinham experienciado coisas lá fora também, muitas vezes, já tinham uma bagagem um bocadinho diferente e eram os melhores portugueses, portanto. Mas a verdade, e aquilo que quem é mais leigo e vai vendo de fora e vai acompanhando só isto na desportiva como eu, vai vendo é que a equipa do Shaw acaba por ir sempre rodando, não é? Sai Stadod, sai Just, sim. Vai entrando a malta que vem da FTW. Se bem que a primeira mudança é 2 anos, após a criação, creio eu, a primeira mudança. Quem é que foi, recorda-me? Acho que a primeira mudança é 2 anos depois. Eu não te quero estar a dizer agora errado. Tinha que abrir. Agora posso abrir aqui. Abrimos já isso aqui, só a Wikipédia. Mas onde eu estava a querer chegar é que de repente há estas alterações e as pessoas vão rodando e que até há pouco tempo que os únicos que se mantiveram foi o Mute e Roman, e agora só o Mute, e eles foram sempre mantendo este diferencial. Tu achas que isso aconteceu porque já levavam um avanço e os torneios internacionais e o cash que vai entrando do internacional vai-te permitindo que haja outras condições que as outras orgs não têm? A minha diferença é sempre esta, é porque é que este gap se continua a manter apesar das pessoas irem rodando? Porque é claro que para nós a cena portuguesa, quanto mais competitiva for, mais cresce e é sempre estranho para quem vê de fora que, aqueles estão sempre lá. O que é que justifica isto? É assim, também eu acho que vamos sempre bater à mesma tecla, que é, imagina que tu és um jovem jogador português, não é? E que estás-te a destacar. O que é que tu vais querer? Chegar à melhor equipa portuguesa. Vais querer jogar com os melhores, não é? Isso é um bocado. É aquele tópico que até ao dia de hoje acontece, que é. Ou acaba por vir volta e meia à baila, que é. E se porventura aquela equipa da For the Win se tem mantido junta? Pois. O que é que podia acontecer? Só que eu percebo, como é lógico, eu percebo o lado deles, que é. Então se eu estou agora a emergir. Não é? Há uma equipa que tem o Shaw, que tem os melhores portugueses, os mais conceituados. Se eu tiver hipótese, eu quero jogar com eles, não é? Sim, faz todo sentido. Portanto, ou seja, a única organização que sempre deu nos últimos 5 anos, que teve o luxo de escolher qualquer jogador português era a equipa do Shaw. Porque toda a gente queria jogar com o Roman, toda a gente queria jogar com o Mute, principalmente, né, que são a malta mais antiga, os mais condecorados, né, quem tem maior visibilidade, e então jogar com esses jogadores, tu sentes que estás mais perto de ser bem sucedido. É quase a mesma coisa do que se eu puder jogar com o Ronaldo, eu quero jogar com o Ronaldo, não é? Certo? Entretanto, neste momento temos aqui esta segunda linha com Rhino, com GTZ. Aparece agora também de repente aí a fazer uns resultados engraçados a malta de Lessa, não é? Sim. O que é que falta à cena portuguesa? Tu achas que é a falta de competição? Agora, como eles também já fazem torneios fora, muitos torneios são fora, achas que esta diferença vai-se começar a desvanecer? Achas que onde é que tu vês a cena portuguesa a ir? Como é que é, rapazolas?
Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e se puderem seguir nas redes sociais, Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Olha, eu acho que nós infelizmente cada vez menos acabamos por ter jogadores que querem competir. Eu acho que há cada vez mais malta que quer jogar, mas há poucos que querem seguir a vertente competitiva e por isso é que cada vez mais o caminho normal infelizmente tem sido de jogo minimamente bem CS, tenho uma primeira, vou streamar. Okay. Em vez de querer sacrificar-se e ir para dentro do servidor, fazer uma equipa, ter horas com força, quase sempre isso. Mas eu acho que isso, na minha opinião, é um bocado fruto daquilo que foi plantado nos últimos anos, que foi sempre uma das coisas que eu critiquei, que é como é que nós, numa comunidade tão pequena, não temos um torneio que obriga as equipas a ficarem juntas durante mais tempo. Não é? Porque as equipas portuguesas são super instáveis. Porquê? Porque se nós olharmos para o calendário competitivo, as mais conceituadas é a MLP, né? Que é vista como a maior competição portuguesa, e depois tens a Retake, né? E se tu juntares o tempo é muito curtinho. E depois há equipas que jogam MLP mas não jogam a Retake, e há outros que não jogam, que jogam MLP não jogam a Retake, mas há outras que jogam a Retake e que não jogam a MLP. Portanto, se a competição é muito curtinha, as equipas não sentem a necessidade de estarem juntas mais tempo. Portanto, se estás juntas pouco tempo, há maior instabilidade. E as equipas, se só estão juntas para aí um mês e meio, tu não consegues melhorar como equipa, né? Num mês e meio tu não consegues fazer nada. Sim. Em termos de rotinas, de se conhecerem, do jogo. Lá está, que é, agora vê isso à quantidade de anos que acaba já por acontecer para trás, né? Eu na altura, eu volto a dizer, a malta, pronto, é mais uma das coisas que quando eu digo acham que é um bocado por mania, mas que não é, eu acho que é mais do que factual. A melhor altura que Portugal teve foi quando eu tinha a Muxa Pro League, em que tu tinhas os hubs em que os jogadores obrigatoriamente tinham que se conhecer uns aos outros, em que era do nível, já não me lembro, acho que era do nível 1 até nível 4, depois do nível 5 até nível 7, depois do 8 a 10 e depois era os convidados, basicamente, que era onde estavam os melhores. E aí eu obrigava indiretamente os jogadores a conhecerem-se uns aos outros. Houve uma data de equipas que se formaram aí na Muxa Pro League. Mesmo aqueles que não deram, formaram primeiros para depois jogar noutros torneios. Porque eu depois tinha a Muxa Pro League, que era os hubs. Depois acabei por ter as duas Dream Leagues, que era a competição, que acho que era durante 3 meses ou 2 meses e qualquer coisa. E pelo meio tinha torneios sazonais. Portanto, eu sozinho, sem o apoio de praticamente ninguém, eu quase tinha um calendário para o ano inteiro. E hoje em dia tu não tens. Tu tens mais meses sem nada do que com alguma coisa. E perspectivas, tu que estás por dentro e que acompanhas de uma maneira muito assídua e que é a tua vida, não é? Que acabas sempre por ter algumas informações privilegiadas. Opá, não quero que tu reveles nada que não possas, mas tu vês a cena a mudar ou achas que isto está muito formatado para ser assim e vai continuar a ser assim? Eu acho que infelizmente está meio que para ser assim. Eu acho que a coisa não vai... Eu não vejo, infelizmente não vejo a coisa com muito bons olhos de mudar, porque vou dizer mais uma vez uma coisa que a malta me critica muito, mas que continua a ser a minha opinião e se pensarem faz sentido, que é: nós não nos podemos esquecer que os esportes foram alicerçados em pessoas, não era pela sua competência, era por ser amigos e ocuparam muitas posições por necessidade, por falta de alguém a fazer esse trabalho. Ok? Portanto, a indústria foi-se desenvolvendo mano, tu chegas a uma altura, se não és competente, devias saltar fora, mas vão-se mantendo algumas pessoas que não são competentes ou que não querem realmente o melhor para isto, portanto não sais um bocadinho da cepa torta, não é? É um bocado, acho que é fácil de entender um bocado aqui a ideia. Então tu achas que para os nomes que vão acabando por crescer, o caminho é fazer este caminho que o Arroz fez, que a malta fez, que vai começar a ser ir lá para fora? Eu estou farto de dizer a mesma coisa.
na minha opinião, o jogador português tem que pensar exatamente igual como se fosse um jogador do Cazaquistão, ou da Letónia, ou da Lituânia. Se eu quero jogar competitivamente, quero. Então, bora grindar Faceit, bora meter-me com fazer os contactos na Faceit, começar a jogar mix teams em projetos internacionais e vamos. Porque é assim que lá fora eles. Porque, não é? Porque é que a malta do Cazaquistão consegue? Porque é que a malta da Letónia consegue? Tem melhores condições do que nós aqui em Portugal? Podem ter exemplos mais presentes, né? Porque nós tínhamos o Fox, mas o Fox não compete há muito tempo, né? Se nós formos por aí, na Lituânia tem jogadores, não é, num altíssimo nível, na Letónia também, pronto. Mas eu acho que não é só por causa disso, não pode ser só por causa disso, não é? E é engraçado tu estares a dizer isso, porque ainda esta semana numa das tuas streams eu acabei por ver quando tu estás a fazer os qualificadores e estás a pedir à malta do chat, opá, digam-me aí as equipas portuguesas que estão nos qualificadores, não sei o quê, e de repente aparecem-te equipas, ok, pera lá, tem aqui 2 portugues no meio, malta que tu nem estavas a contar, é um bocado isso que está a acontecer. Pá, sim. É uma visão fixe de... Eu não estou a dizer que estou errado. Eu acho que isto é mais uma daquelas em que eu acho que não é uma questão de certo ou errado. Não é uma verdade absoluta. É a minha né? opinião, é a minha visão. Não posso estar completamente enganado, mas até agora o tempo vai passando e vai-me dando um bocadinho de razão, não é? Sim, e estes sucessos internacionais, seja de uma org portuguesa lá, seja agora de jogadores portugueses em orgs fora, o que é que isto acrescenta? O que é que tu achas que isto pode fazer pelo CS Nacional? É tu teres um exemplo que, como é português, é mais atingível e pode servir ali como um boost, a dizer, espera lá, se estes gajos chegaram lá e eu jogava contra eles, ou joguei na time deles, se calhar eu também consigo? Ou claro. É mais por aí, claro, como incentivo e como inspiração? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se nós formos a ver, eu vou quase tentar meter a coisa ao contrário. Imagina e que tu és uma das melhores equipas do mundo e tu olhas, por exemplo, para uma equipa da academia onde já saiu dali um jogador para uma outra equipa e que foi bem sucedido. Então se calhar já vais começar a olhar para essa equipa da academia com outros olhos, não é? Alguma coisa de bem devem estar a fazer. Na altura até se falava da equipa dos Mouse, surge da academia praticamente, né? Eles fazem um aproveitamento quase a 100% da sua academia, passam para a equipa principal e hoje em dia são indiscutivelmente das melhores equipas do mundo. Portanto, eu acho que acaba por ser quase o mesmo tipo de ideia, que se o jogador português, nós tivemos o Fox a quebrar as barreiras, né? O Fox fez algo completamente impensável. Aí é o mais difícil, que é o primeiro, ninguém tinha feito e ele quebrou. Está feito, só que depois o que é que acontece depois do Fox? Há a tentativa do mute, não corre nada bem, eles voltam um bocadinho para a base, não diretamente para Portugal, mas andam ali um bocadinho a marinar nas equipas ibéricas, né? O Roman joga em Espanha, o OBJ joga em Espanha, o Roman joga também em Espanha, já para não falar na altura do Zelin, do Pizito, que também lá jogaram. Mas em projetos verdadeiramente internacionais não tiveste mais ninguém. E agora, repara bem o tempo que passou, desde o Fox até o Arroz Doce. Não é? É muito tempo. É muito tempo, é mesmo muito tempo. Portanto, por isso é que eu digo que mesmo que a malta fique melindrada ou esteja melindrada de alguma maneira, da forma como aconteceu, as coisas do show, deles saírem, ou há uns que dizem que é por causa do dinheiro, pelas propostas, ou o que seja, independentemente da razão, nós temos que olhar outra vez para a Big Picture, e a Big Picture é que são os jogadores portugueses, numa organização como o SNIP, se eles porventura são bem sucedidos, a probabilidade de os SNIP voltarem a olhar para Portugal, ou outras equipas olharem para Portugal, indiscutivelmente vai aumentar. Da mesma maneira que quanto mais bem sucedidos os show forem, mais vai fomentar possivelmente a nossa scene, porque o jogador português, se calhar era jogador casual, vê os portugueses a serem bem sucedidos, se calhar posso ter aqui futuro nisto também, deixa-me lá tentar um bocadinho a minha sorte, percebes? Portanto, tudo o que seja com um cunho português, toda a gente fica a ganhar. Sim. Né? Porque depois aquilo é um bocado quase como um ciclo, porque se as equipas portuguesas são bem sucedidas,
não é? A própria organização mais facilmente consegue angriar patrocinadores. Se consegue angriar patrocinadores, os jogadores recebem mais dinheiro. Se recebem mais dinheiro, acabam por ter melhores condições e vão também fazer com que os outros tenham aquela inveja boa do tipo, epá, se ele consegue, eu também consigo. Se estão a ser bem-sucedidos, nós que estamos a streamar os jogos, vamos ter mais viewers. Se nós temos mais viewers, também vamos, à partida, arranjar mais parcerias. Portanto, todo o ecossistema do CS vai ficar a ganhar com isso. Como é que é, rapazolas? Chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.